Boa noite. Vamos dar início agora ao estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 36 do livro 4. Os comunistas e os nacionalistas de Kuomintang nos explicaram, os cáulicas de Sining, se bem lutassem unidos contra os japoneses, sustentavam duros confrontos entre si nas regiões interiores da China. O Japão controlava toda a costa oriental, ao sul de Cantão, e ocupava cidades tão importantes como Xangai, Nanquim, Hankou, Pequim, etc. Mas nunca foi fácil apoderar-se da China. Inumeráveis cidades estavam dominadas pelas tropas de Chiang Kai-shek, enquanto que os comunistas eram notavelmente fortes na campanha, onde contavam com a simpatia incondicional do campesinato chinês. Isto era o resultado de 20 anos de proselitismo no campo, contradizendo os postulados do marxismo-leninismo que afirmavam a primazia revolucionária do proletariado ou classe trabalhadora urbana. Aquele acerto tático-político foi obra de Mao Tse-tung, e assim um pequeno movimento de guerrilha que começou nas províncias austrais de Jiangxi e Fujian e se estendeu à central Xizhevan, atrás da Larga Marcha, agora era uma poderosa força militar irregular que tinha seu controle em 3 províncias mais, em torno de Yan'an, Shenzi, Ningxia e Gansu, a província na que nos encontrávamos. Isto significava que os comunistas imperavam no campo e vigiavam os caminhos daquela região. Por outra parte, as forças de Chiang Kai-shek, fortes nas cidades, também patrulhavam os caminhos, hostilizando-se às vezes com os comunistas. Esta situação supunha riscos certos para quem tentasse deslocar-se ao leste sem estar envolvido num dos bandos em voga. O Shiva Guru de Sining nos propôs uma forma de chegar a Xangai. Já que não considerais os japoneses como inimigos vossos, vos sugiro a maneira de chegar até eles sem que antes vos matem os comunistas ou os nacionalistas. Uns meses atrás, isto seria ou teria sido muito simples, tomando um dos caminhos do noroeste e aproveitando os braços navegáveis do Rio Amarelo. Mas agora ocorreu uma terrível desgraça, que tornou intransitável esta região, o Tungxi. Chiang Kai-shek, que Kuan Yin se apiede de seu apaixonado coração, acaba de voar os diques do rio Huanghe para deter o avanço dos japoneses. Mas tal ação custou um terrível sacrifício de vidas chinesas inocentes. Em efeito, Nefe, em 1938, Chiang inundou o vale do Rio Amarelo e condenou a morrer afogada a quantia de 880 mil pessoas. Sim, quase 1 milhão de mortos por uma só ordem. E não é sabido que ninguém lhe promovera um tribunal por crimes contra a humanidade em 1945. Se isso não tivesse acontecido, haveria de se admitir que foi absolvido de antemão e que tal indulto foi-lhe concedido em reconhecimento à sua refinada qualidade de cipaio. Tal como estão as coisas, continuou o Shiva Guru, vos aconselho a viajar até Lanshenfu, cidade situada a 200 quilômetros ao leste. Dali é possível dirigir-vos a Xangai de diferentes modos. Já vos direi como. As recordações que em tempo de paz era factível percorrer os 200 quilômetros, que mediam a Xangai empregando trem,
Agora isso não se pode fazer, pois a linha que leva a Lanchenfu está interrompida pela ponte sobre o Rio Amarelo. E desde Lanchenfu, somente funciona um trecho que não passa além de Chengzhou, na província de Honan. Enfim, tereis de salvar a cavalo os 200 quilômetros, por um caminho infestado de guerrilheiros ou nacionalistas, e possivelmente deveis matar a membros dos dois bandos. Mas não vos preocupeis, matar é tarefa comum nestes dias. Vós sois 11. Reforçai-vos com 25 homens armados de fuzil, parte da tropa que protege nosso bairro. Falemos agora do que fareis em Lanchenfu. Haveis ouvido falar da Banda Verde? Trata-se da confraria de bandidos? Perguntou von Grossen, que evidentemente sabia algo do assunto. O Shiva Guru sorriu com um gesto compassivo. Não sejais tão duros conosco. A Banda Verde é uma sociedade secreta. E as sociedades secretas são para a China o que as fragrâncias são para as flores. A Banda Verde é uma sociedade de iniciados que compartilham conosco o mesmo Tantra e coincide em idêntico tal. Muitos de seus membros foram ou são monges cáulicas. Só que eles, por sua particular idiosincrasia, escolheram um caminho que se interna muito mais no mundo dos homens adormecidos. Mas eles, claro está, não poderiam aceitar nem cumprir as leis desse mundo sem acabar também letárgicos. E não o fazem. Eles trabalham a seu modo, segundo o seu próprio código de honra. E por isso são chamados bandidos por homens adormecidos. Mas não os subestimeis, pois se requer muito valor para ser senhor de si mesmo, em meio dos prazeres e tentações. Somente quem tem aprovado das 5 coisas proibidas dispõe de vontade suficiente para atuar na Banda Verde. Esse caminho não é para qualquer um, repito. Eu, por exemplo, prefiro a tranquilidade de nossos monastérios, a serenidade dos ginásios de artes marciais, ao permanentemente perigoso caminho da Banda Verde. Contudo, todos necessitam, se temos de marchar lutando até a mesma meta. É assim que a Banda Verde ajuda ao Círculo Kaula, com o que representa seu forte o domínio dos valores materiais. E o Círculo Kaula auxilia a Banda Verde com o que melhor sabe fazer, chá. Naturalmente para nós, como para Krishna, o filho de Indra, matar não significa nada. Se o espírito do assassino está além de Maya, a ilusão da vida, se quando nossa cimitarra tira a vida miserável, o espírito dança junto a Shiva o baile da destruição. Sei que não devo explicar estas coisas a vós, que estáis iluminado por Shiva e que haveis realizado maravilhosa proeza de dizimar os vampiros duskas. Perguntei-vos pela Banda Verde não para conhecer vossa opinião, mas para informar que serão eles quem vos conduzirão até Xangai. Em Lanchenfu vos poremos em contato com a Banda Verde e a partir de então ficareis em suas mãos, que são de absoluta confiança. Se quiserdes, poderão tirar-vos da China por Hong Kong, mas se insistis em tratar com japoneses, podereis ir igualmente a Xangai. Antes de sair, o Shiva Guru de Sining nos fez uma notável reflexão. Vós, alemães, vos equivocais ao confiar nos japoneses. Eles, cedo ou tarde, vos trairão. Nós os conhecemos há milênios e por isso podemos falar com fundamento. Eles, no fundo, são miseráveis budistas, ainda façam gala da sua tradição samurai.
Alguma vez foram valentes guerreiros, é certo, mas isso caiu apenas na recordação. E de recordação vivem os lesados e os anciãos. Eles têm sido trabalhados por sacerdotes budistas da Fraternidade Branca, têm sido moralizados, ou seja, abrandados, debilitados, amansados, pacificados. Hoje, sob a aparente austeridade, palpita o dragão da envidia pelo luxo e pela cultura ocidental. Sob o disfarce da humildade, palpita o burguês desejoso de todos os prazeres. Sob a máscara do guerreiro consagrado, as penúrias da luta, está o rosto pusilânime do que ama as comodidades da paz. Sob a declamada honra se esconde a traição. Recordai minhas palavras, Shivatuko, e repeti-as ao vosso Führer, se puderes. Vosso aliado natural não é o Japão, senão a China. Por aqui passa o tal. Ai, Nefe Arturo, quanta razão tinha aquele monge cáulica em 1938. Tal como o Führer me explicara naquela noite da graduação na chancelaria, e tal como era de público conhecimento, ele foi o primeiro que desnudou a armadura interna da sinarquia e expôs sua medula judaica. No centro estava o sionismo, sustentado esotericamente pelos sábios de Sião, do grande Sanhedrin. Para dominar o mundo, a sinarquia dispunha de duas alas táticas, uma direita, ou judaico-liberal, e outra esquerda, ou judaico-marxista. Na ala direita estava apoiada esotericamente pela maçonaria e centenas de seitas afins. O marxismo contava diretamente com o controle dos membros do povo eleito, assim que seu fundamento esotérico seria simplesmente rabínico. Segundo Führer, o homem politicamente mais esclarecido da história, assim funcionava organicamente a grande conspiração judia ou sinarquia universal. Mas uma coisa é afirmá-lo e outra demonstrá-lo. Como conseguir que o inimigo, um inimigo suficientemente capaz de desenvolver uma estratégia durante séculos e envolver nela os povos, países e nações, se desmascare? Como conseguir que o inimigo abandone toda a cautela e deixe em descoberto sua tenebrosa aliança? Como provocá-lo para que se delate desse modo? O Führer achou a solução. Se existe algo que jamais permitirão os sábios de Sião, nem a sinarquia, nem a Fraternidade Branca, nem o próprio Criador, Jeová Satanás, será que pereça o comunismo. Foi mais ou menos o genial raciocínio. Em efeito, o comunismo, a mais pura expressão política da mentalidade judia, não poderia perder-se. Semelhante possibilidade para a sinarquia era naturalmente inconcebível. E desde tal ponto de vista político, o comunismo, claro, era a União Soviética. Em síntese, um golpe tático contra o comunismo soviético obrigaria todos os estados partícipes da sinarquia correrem auxílio de seu aliado. Atacar a União Soviética era assim um objetivo estratégico de primeira ordem contra a sinarquia universal. O Führer o sabia e obrou conscientemente prevendo que a guerra total do Terceiro Reich contra a sinarquia seria uma guerra de princípios supremos, o espírito eterno contra as potências da matéria. Durante a guerra, antecipou o que ia vir, com sua precisão habitual.
Se garantirmos a guerra, o poder judeu terá desaparecido para sempre. Se perdermos, seu triunfo será de curta duração, pois sua organização ficará definitivamente exposta. E o que fizeram os camaradas japoneses para favorecer a estratégia do Führer? Recordemos, a Alemanha invade a União Soviética em 22 de junho de 1941. Qualquer um pensaria que com um aliado como o Japão ocupando a China desde 1937, a União Soviética se viria entre dois fogos. Pois quem tal pensara se equivocaria muito, pois em 13 de abril de 1941, casualmente 2 meses antes da Operação Barbarossa, o Japão firmava o Pacto de Neutralidade Japonês-Russo-Soviético, que implicava a desmilitarização da Manchúria e Mongólia. É claro, Neff, que se o Japão houvesse participado realmente de nossa Weltanschauung, haveria atacado a União Soviética simultaneamente com os alemães. Com os exércitos alemães pelo oeste e as hordas japonesas pelo leste, o comunismo soviético se haveria asfixiado numa mortífera pinça nacional-socialista. Logicamente, depois de 1945, refleti muito sobre as palavras do Shiva Guru de Sining e me resultou difícil não dar-lhe razão, toda vez que os fatos as confirmam. Logo, frente à atitude desonesta do Japão, mais nos teria valido ter por aliados os chineses. Eles, nesses anos, desejavam destruir o comunismo soviético quase tanto quanto tirar os japoneses de cima. Havia se equivocado Führer ao confiar no Japão, erro que lhe custaria a campanha da Rússia e o resultado da Guerra Mundial? Creio que não houve tal erro, e que a estratégia do Führer era tão genial que conseguiu o incrível efeito de descobrir a mentalidade judaica ali onde estivesse, ainda entre os mesmos aliados da Alemanha. Numa guerra de princípios supremos, como a que decretara o Führer, não interessava ganhar ou perder na terra, no plano material, senão impor uma Weltanschauung espiritual, cujo valor estava de tudo fora do plano material. Se a Weltanschauung, a concepção hiperbórea de mundo, nossos estandartes eram compreendidos pelo homem de honra, a guerra se ganharia, ainda que sofresse um traspé material. Se a Weltanschauung não se compreendesse ou fosse esquecida, a guerra se perderia, ainda quando nos favorecesse a sorte das armas. Nessa guerra de princípios supremos, não interessaria uma vida sem honra. Seria um momento histórico no qual cada povo demonstraria seu verdadeiro ser e o que desejaria ser. Um homem extraordinário, talvez um Deus, a que os cáulicas denominavam o Senhor da vontade absoluta, havia criado as circunstâncias que obrigariam cada povo manifestar sua essência, que poria a sinarquia em descoberto, que maturaria o pus judaico e o faria brotar dali onde estivesse incubado seu cultivo corrupto. Sendo assim, equivocou-se o Führer ou acertou maravilhosamente ao conseguir que o Japão se desmascarasse ante o mundo e a história se mostrasse sua face oculta, que hoje causa a admiração da sinarquia? Na história não existem surpresas. Os fatos históricos registram causas que às vezes se remontam séculos ou milênios anteriores. O Japão é hoje um gigantesco kibbutz. A mentalidade judaica se impôs em todas as ordens, de maneira semelhante ao que ocorre na Inglaterra.
e predomina um generalizado consenso para que o país permaneça alinhado na sinarquia, pertença à Comissão Trilateral, à ONU, à OTAN, etc. Em todo o mundo, ali, fala de ienes, de paz, de consumo, de turismo, de irmandade, liberdade, fraternidade, etc. Esta mudança aparentemente surpresa, dada a vocação guerreira dos japoneses antes da Segunda Guerra Mundial, é realmente uma mudança devido ao aniquilamento de Hiroshima e Nagasaki, ou à exibição da verdadeira natureza dos japoneses, que talvez, por uma espécie de trauma coletivo, quisessem durante séculos serem o que não eram, isto é, que kshatriyas, samurais, e haviam terminado simulando, representando o papel de guerreiros? Porque todos os fenômenos históricos, como esta suposta mudança dos japoneses, têm causas antigas que o justificam. Ninguém se torna judeu da noite para o dia. Para ser um bom filho de Israel, são necessárias muitas virtudes, como, por exemplo, a usura e o amor ao lucro, que requerem bastante tempo para desenvolver. Mas em tão pouco tempo, os japoneses demonstraram ser tão bons judeus como os israelitas e os ingleses. Não significa isso que no Japão a mentalidade judaica se encontrava lavrada e que o calor de Hiroshima e Nagasaki somente produziu sua metamorfose, o nascimento da crisálida sinárquica, que hoje em dia é uma bela mariposa, uma bela mariposa a mais no enxame da fraternidade branca? Querido Nefe, você é um jovem idealista e conhece bem a história. Escuta este princípio, comprovado por um velho que já viveu demasiado, e que sintetiza quanto te fala sobre a atitude dos japoneses. Nenhum povo, jamais, perde sua honra de repente. Não há exemplo algum na história que prove o contrário. Os povos, como tudo que vive, seguem as leis da natureza, e entre eles, como entre os habitantes da selva, há povos leões e povos cordeiros, povos condores e povos ratos. E como entre os animais, nenhum leão se converte de repente em cordeiro, nenhum condor se transforma subitamente em rato. Se tal mudança fosse verdadeiramente possível, requeriria uma longa evolução milenar. Claro que, como nas fábulas, os cordeiros podem alguma vez se disfarçar de leões, os ratos se vestirem de condores. Eis aqui o que eu creio. A estratégia do Führer marcou uma hora histórica, análoga à hora marcada nos bailes de máscara, quando todos devem tirar a máscara, na qual nos foi dado observar os cordeiros e os ratos, e uma infinidade de outros animais, sob os vistosos e enganosos trajes de leão, condor e outros predadores. Creio, Nefe, que os japoneses já eram, antes da Guerra Mundial, o que hoje são, que não mudaram uma vírgula, que o Shiva Guru tinha razão em seus temores, mas não compreendia totalmente a estratégia do Führer, que efetivamente nos traíram, pois seus corações estavam com a fraternidade branca, ainda que seus lábios desmentissem os atos estratégicos opostos à nossa Weltanschauung. E que isso era previsível, especialmente para os chineses, que há milênios sabiam com a classe de bois que aravam. Mas a traição não consistiu somente no infame pacto, respeitado escrupulosamente, que deixava os soviéticos de mãos livres para se ocuparem unicamente da Alemanha. Lembremos também que o 7 de dezembro de 1941
Quando os alemães confrontavam o terrível inverno russo, enfrentando sem tréguas os bolcheviques, os camaradas japoneses atacavam os Estados Unidos em Pearl Harbor, concedendo deste modo a oportunidade a essa colossal e estúpida potência sinárquica para intervir diretamente na Guerra Mundial. De acordo ao modelo clássico da justiça judaica, o pecado de um povo contra Jeová é redimível mediante o sacrifício ritual de uma parte de seus membros e da submissão do resto à lei. Se bem que os japoneses não participassem diretamente das bondades da cultura judaica, seu fanatismo ao budismo e a toda forma de religião fundada na Kala Chakra de Shambhala demonstrou que seu apartamento da lei não era tão grande. O pecado maior consistia, sem dúvidas, em sua recente aliança com o nazismo e o fascismo. Mas esse pecadinho somente requeria um purgatório de fogo, frente à condenação eterna que os rabinos pretendiam aplicar ao nacional-socialismo alemão. Como purgaram todo um povo de um pecado que ofende ao Criador? Mediante a lexívia, responderam os rabinos, lavando o pecado de toda a raça por meio da lexívia humana, obtida num sacrifício único, e reincorporando depois da purgação a toda a raça ao paraíso da sinarquia universal. Não seria muito caro o preço a pagar. 250 a 300 mil homens bastariam para fabricar a cinza suficiente. Os rabinos e os sacerdotes japoneses da Fraternidade Branca arranjam o pacto. E é assim que em 6 de agosto e 9 de agosto de 1945 caem as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Cinza de milhares de homens, sal da terra e do céu, água do céu e da terra, lexívia humana que lava o pecado do homem contra Jeová Deus e contra a lei de Deus. Quem ordena o mini holocausto de fogo dos japoneses é o presidente hebreu dos Estados Unidos, Harry Salomon Truman, cujo verdadeiro sobrenome é Schipper. Maçom de grau 33, conta com a assessoria oculta do grande Sanedrim e judeus e maçons do naipe de Dean Acherson, do general Marshall, Snyder, Rosenman, etc., que estão apoiados pela banda judia de Baruch, Eleanor Roosevelt, Herbert Lehman, Haverel Harriman, Paul Hoffman, Walter Lippmann, etc. Porque a verdadeira obra sinárquica dos Estados Unidos na Segunda Guerra não foi desenvolvida por Truman, quem subiu ao poder em 12 de abril de 1945, depois da repentina morte do judeu Roosevelt. Este foi o autêntico realizador dos planos judaicos. Descendente de Klaes Martensen Roosevelt, hebreu de pura cepa que imigrou a Nova York em 1644, Franklin Delano Roosevelt registrava dupla paternidade judia. Tanto seu pai, James Roosevelt, como sua mãe, Sarah Delano, pertenciam ao povo eleito. Também sua esposa, Eleanor, filha dos judeus Elliot e Anna Hall. A máfia judia que desatou a crise de 1929 o catapultou ao poder. Alguns dos colaboradores dessa época foram judeus de extrema periculosidade e maldade, sem nome, como Bernard Baruch, Herbert Lehman, Haverel Harriman, Saul Bloom, Samuel Rosenman, Henry Marchentan, Oscar Strauss, Marius Davies,
Truman, etc. Todos de excepcional poder na Casa Branca. Cumprido o sacrifício, lavado o pecado japonês com lexívia humana em Hiroshima e Nagasaki, viria a recompensa que está à vista. O plano de reconstrução do judeu Marshall, o fim do militarismo japonês, a integração ao sistema sinárquico internacional, a troca de samurais por ienes, a elevação de seu padrão de vida, enfim, a descoberta do verdadeiro rosto do Japão, como adiantara sabiamente o Shiva Guru de Sining. Por suposto, estas cargas contra o Japão não podem ser relativizadas nem atenuadas pelo fato de que, durante a guerra, muitos japoneses combateram com heroísmo sem par, como, por exemplo, os kamikazes. Há de chamar as coisas por seu nome e reconhecer exceções à regra. Assim como na Alemanha leal existiram incontáveis traidores, no Japão traidor se destacaram honrosamente muitíssimos valentes guerreiros leais. Capítulo 37. Se Sining Fu me havia assombrado por suas imensas dimensões, o que dizer de Lan Shenfu, que era 4 vezes maior? Mas tratava-se de 2 classes distintas de cidade. Sining Fu representava a típica urbe fronteiriça, situada sobre um imponente caminho comercial. Sua vida dependia mais que nada do tráfico de mercadorias e não se interessava particularmente na produção. Por isso, assemelhava, como dito, a descomunal mercado. Lan Shenfu, pelo contrário, consistia a clássica metrópole. Era a capital da província de Kansu e, se bem comerciava tanto ou mais que Sining, estava dotada de indústrias-chave, tais como as têxteis e siderúrgicas, e acoplava grande variedade de produtos agrícolas. Assentada sobre a margem direita do Rio Amarelo, dava a impressão de tratar-se de uma cidade medieval europeia, por suas muralhas e torres, mas sua densidade demográfica era incomparável. Cerca de 1 milhão de habitantes. Apesar de existirem arribais fortificados de pobre aspecto, por trás da muralha se encontrava a parte principal da cidade. Umas 20.000 casas de madeira belamente decoradas, com todas suas ruas pavimentadas de mármore ou granito verde. Os nacionalistas haviam se apressado em ocupá-la, acantonando um regimento de 10.000 efetivos. O motivo era controlar uma famosa fábrica de canhões pesados e outras de pólvora e fuzis. Coisas da China, ou do racionalismo de Confúcio. O curioso era que na muralha de Lan Shenfu existia uma Shenhei, ou Porta Negra, que não recebia seu nome pela cor com que estava pintada, mas porque pertencia ao mercado negro. Com exemplar sentido prático, o Tsung Tu negociou com os chefes do crime organizado o fechamento daquela porta. De acordo ao acordo, os mafiosos se encarregariam de manter uma guarda permanente, coordenada com a guarda nacionalista das restantes portas. Poderiam, então, canalizar para Shenhei todo o contrabando que quisessem, sem serem molestados pela polícia. A ganância que obtinha o Tsung Tu com esse original pacto radicava na tranquilidade de suas tropas, que poderiam se ocupar na guerra contra os japoneses ou no combate aos comunistas. As sociedades secretas criminosas eram tão velhas como a China e sempre se pode conviver com elas. Representavam o mal menor. Em compensação, com os comunistas ou japoneses, seria impossível coexistir em paz. Ao ceder-lhes soberania sobre a Porta Negra, legalizava de algum modo as atividades ilegais e conseguia certa supervisão sobre o incontrolável tráfico do mercado negro.
De trabalhar assim e obrigar as sociedades a operarem na clandestinidade, seria necessário vigiar 24 horas do dia as muralhas e teria que sustentar periódicos confrontos armados com os contrabandistas. Os cáulicas de Sinim se dirigiram diretamente a Cheng-Hei e ali deram uma contrassenha à viva voz. De imediato nos cederam passagem. Mais uma vez lá dentro, não nos conduziram frente a um tosco malfeitor, chefe de uma confraria de bandidos, como a definição de von Grossen permitia presumir. O chefe da Banda Verde era um ancião chinês de esquisitos modos, que pelo rubi encarnado que brilhava no gorro oficial, declarava ser um mandarim da primeira categoria e primeira classe. Tal sinal significava mais alta hierarquia na aristocracia chinesa. Também distinguimos uma imagem de um unicórnio bordado em seu traje, insígnia dos Quan militares. Os Quan civis levavam insígnias de aves. Chamava-se Tianma, ou seja, cavalo do céu, e nos surpreendeu com seu conhecimento sobre todos os nossos passos. Sabia que éramos alemães, que procedíamos do Butão, que exploramos o Tibete ao mesmo tempo em que outra exploração alemã vinha da Índia, que destruímos a aldeia Duska, que aparecemos misteriosamente no Vale Cancheu e chegamos a Sining, e que agora solicitávamos ajuda para viajar a Xangai. Falava em mandarim culto e deixou formar uma aura de intriga em torno de seus informes. Estávamos numa enorme e luxuosa casa que poderia passar por um palácio. Os serventes terminavam de pôr a mesa e o Quan nos convidou a sentarmos. Dar-me-á muito gosto almoçar convosco. Tenho entendido que vós sois doutores, homens de estudo, alemães guerreiros. Eu também o sou. Há anos alcancei o grau de Hamelin, que equivale ao que chamam professor, o título mais elevado que outorga a Universidade de Pequim. Minhas especialidades são as matemáticas e a filosofia. Estudei a fundo o taoísmo e o professo. A nossa poderia considerar-se uma sociedade taoísta. É por essa filiação que somos aliados naturais do Círculo Kaula do Tibete. Nós consideramos que eles conhecem a parte oculta do taoísmo. De todos os taos, o tao, de todos os caminhos, o caminho. A senda estratégica que leva o espírito a libertar-se de suas ataduras materiais. Muitos dos integrantes da Banda Verde, ao retirarem-se, sonham em retirar-se aos monastérios cáulicas. Von Grossen e eu, ao conhecer a Tianma, conviemos que se requeresse um novo estudo sobre as sociedades criminosas chinesas. Evidentemente, existia uma sugestiva confusão, talvez originada em que a fonte comum que dispunhamos os europeus para conhecer a China eram os copiosos informes ministrados pelos ingleses, os que conteriam informações maliciosas e falsas. Ao final das contas, para os ingleses, as SS era também uma sociedade secreta criminosa. Por quê? Do que menos se podia acusar a Tianma era de ser o típico criminoso, ainda que as ações de sua organização estivessem apartadas da lei. Ele e todos os de sua banda eram idealistas. Tinham uma meta espiritual a alcançar e se encontravam num mundo diabólico. Em tais circunstâncias gnósticas, a solução é sempre a mesma. O fim espiritual justifica qualquer meio empregado para abrir caminho em território inimigo. Os 25 homens de Sining Fu e os 6 lopas
almoçaram numa casa contígua. A Tiaimá o acompanhamos von Grossen, Oscar Feio, Sriviria, Banji e eu, que éramos os que prosseguiriam a viagem a Xangai. Os primeiros regressariam a Sining nessa mesma tarde, junto aos Lopas, cujo destino era o Tibete. O chefe da Banda Verde falava muito bem o inglês, ainda que não se orgulhasse em absoluto e preferisse expressar-se em mandarim. Não foi até muito avançada a comida que supunhamos, pois começou a comunicar-se nesse idioma com von Grossen. Passamos assim conversando com aquele ancião, dotado da curiosidade de um menino, toda a tarde, quando se esgotou o tema filosófico e religioso, e caímos naturalmente em questões políticas, ou seja, na realidade. A partir dali, seguiram várias horas a tratarmos de fazê-lo compreender o nacional-socialismo e sua essência hiperbórea. Ele tinha informação, evidentemente, mas nós o brindamos todos os detalhes que nos pediu. Por fim, satisfeito de uma conferência totalmente rara naquelas regiões, nos assegurou. Se dispôs a revelar-nos como nos iria fazer chegar a Xangai. Mas antes nos fez uma reflexão sobre a situação em sua pátria. Ó Tsing, o que me contais sobre vosso Führer e seu governo apoiado em massas patrióticas, traz ao meu espírito sombrios pensamentos sobre o futuro da China. O Führer pôs frente aos alemães sua heróica e gloriosa tradição e eles essa aceitaram com orgulho. Aqui, pelo contrário, Mao Tse-tung doutrina os camponeses com as teorias do judeu Marx, Engels e Lenin, e lhes ensina a admirar os russos, um povo que era selvagem, quando já a China tinha uma civilização desenvolvida. E por outra parte, o Chiang Kai-shek resultou ser uma pedra branda, pois tem convertido ao cristianismo, renegando de nossas milenares tradições. Talvez se ele houvesse posto como vosso Führer a cultura chinesa frente aos chineses, eles o houvessem apoiado massivamente. Mas em troca lhes oferece as atraentes e enganosas imagens de uma cultura estrangeira, uma cultura que pertence a quem até hoje nos exploram não mais como a escravos. Mao e Chiang, ambos chineses renegados, se encontram deslumbrados por deuses estranhos. Ambos apresentam ao povo seus ideais estrangeiros. A quem vos credes que escolherão os chineses? Aos que seguramente nos voltarão a oprimir, como já o fizeram, ou aos que prometem fazer algo pelo povo? Não quero responder prematuramente a essa transcendental pergunta, mas desde já vos informo que o povo apoia em maior medida a Mao que a Chiang, porque Mao crê nesse povo e sabe expressar essa crença, enquanto Chiang somente crê em Jesus na Inglaterra e nos Estados Unidos. Jesus, eis aí outro judeu alheio por completo da história e tradição da China. Mas que maldição é esta que tem caído sobre o reino do meio? É que não existia outra opção para a China que o judeu Jesus ou o judeu Marx? Nenhum de nós contestou a essas dramáticas perguntas, mas prometi a mim mesmo que fazer-lhe chegar a edição inglesa do Mein Kampf, o livro de Führer. Não desejo angustiar meus hóspedes com lamentos de um velho, desculpou-se Tiaimá. Mas se darão conta que, apesar de constituir uma quadrilha criminosa, como nos qualificam os estrangeiros, nós, verdes, amamos profundamente a China e nos preocupamos por seu futuro.
Prevemos que certas forças estrangeiras, as que denominamos Pai Lung Ya, tratarão de matar o elefante adormecido chinês antes que desperte. Dir-vos-ei como chegar a Xangai. Deveis saber que existe uma tal rei ou rota negra, pela qual circula em ambos sentidos o contrabando até o mar ocidental. Lá mesma é quase oficial, já que em todo o seu trajeto há funcionários subornados e atravessa as mesmas linhas japonesas, posto que tão poucos japoneses resistem em ganhar uns ienes extras. Dentro de 2 dias parte daqui um trem, que somente chega até Chengshou. Mas vós descereis antes, na cidade de Xi'an, província de Shenzi. Dali marcharão ao sul, atravessando os montes Xingling, que separam os rios Amarelo e Azul, até a aldeia Hanqiang, na orla direita do rio Hanqiang. Nessa aldeia, fareis contato com nossos homens, que os embarcarão num transporte que habitualmente leva contrabando. Navegareis pelas águas do Hanqiang e na confluência com Yangtze-kiang. Tomareis por este até Xangai. Como vedes, trata-se de um plano muito simples. De fato, o parece, replicou o meticuloso von Grossen. Mas permita-me que lhe faça umas perguntas. Assentiu com um gesto chinês que consiste em inclinar a cabeça para a frente. Você me fala de uns 500 quilômetros de trem. Não é possível que alguém suspeite e nos submeta a um interrogatório? O que faremos então? Por que carecemos de papéis oficiais alemães? E, além disso, estamos clandestinamente na China. Ah, Tsing, deveis cultivar a virtude da paciência, condenou Tian Ma, com ingênua severidade. Vos disse que o trem parte dentro de 2 dias. Para essa data, os 3 alemães possuirão papéis que afirmam que se trata de ingleses erradicados na China pela Sociedade das Nações, com a missão diplomática de observar a situação local e apresentar informações que servirão para uma futura mediação. Exibirão selos de entrada por Hong Kong e estarão escritos em inglês e mandarim. Mas não tem mais. Ninguém que vos possa inquirir daqui a Xangai conhece suficiente inglês para notar que sois alemães. Dar-vos-emos também salvo-condutos diplomáticos e um passe para os 2 tibetanos, no qual configurará que os haveis contratado em Sining-fu. Também vos daremos dinheiro, bastante dinheiro chinês e japonês. Tudo falso, os papéis e o dinheiro, tudo da melhor qualidade. Mas não prosseguireis sós. Um verde vos acompanhará até Xangai. Ele vos fará ingressar no trem por uma Shenhei e vos acomodará num vagão que está sob nosso controle. A única ocasião em que vós poderíeis ser interrogados seria ao descer em Xi'an. Coisa muito improvável, porque somente descereis se houver sinais de segurança. Ou se o trem fosse detido no caminho, algo possível e bastante frequente, mas geralmente tudo se arranja com uma generosa dádiva. Sejam nacionalistas, sejam comunistas, na pobre China ninguém resiste ao suborno. Os bolcheviques tampouco nisto têm sido originais, pois se integraram à antiga instituição da propina, mediante uma troca de nome que deixou a salvo sua dignidade. Chamam-lhe contribuição para a revolução. Contudo, se de todo modo vos pedirem, fareis valer vossos papéis e vosso mais valioso talento. Estão de acordo? Caso contrário, vos darei mais detalhes, mas convém a vós confiardes na Banda Verde, que conhece a China
como ninguém. Von Grossen se havia esquecido de uma peça. O apoio logístico com o que contávamos seria semelhante ao de um serviço secreto. Porém, não se contentou e voltou a perguntar. Suponho que o resto do trajeto estará igualmente coberto, não? Creia-me, confiamos em vocês. Minhas perguntas obedecem a um fim mais profissional. E isto é profissional. Sou um oficial de inteligência e não posso evitar as perguntas. Na verdade, em quem confiamos completamente é no Círculo Kaula, e eles nos puseram em suas mãos. Assim que devemos ter confiança na Banda Verde. Fazeis bem em dar-nos crédito, não vos trairemos. E eu asseguro que nosso homem vos levará sãos e salvos a Xangai. Ele conhece o caminho pelos montes Xingling e as pessoas de Hanqiang, assim como os japoneses da guarda fronteiriça em Nanquim. Mas, por via das dúvidas, antes de partir daqui, vos darei uma contrassenha para o contato em Hanqiang e vos direi onde encontrá-lo. Pelo momento, Von Grossen se deu por satisfeito e nós 5 fomos conduzidos a um amplo quarto de hóspedes, atendidos por solícitas e discretas damas chinesas. Nos dias seguintes já haveria oportunidade para que o Standartenführer arrancasse de Tianma todos os dados que lhe interessavam. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade estudaremos o capítulo 38 do livro 4 do Mistério de Bericena Vilca. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso.